Palavra do Senhor para este momento precioso de celebração. Se você puder, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Vou repetir para você. Abra aí o aplicativo do seu celular, se for o caso, certo? Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, nós vamos fazer a leitura dos versos de número 31 ao 37, ok? Vou repetir. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versos de número 31 ao 37. Vou chamar a Cris, ela vai ler aqui para ficar mais bonito o momento, né? Senão vocês vão ficar enjoados de ficar olhando só para mim. Vamos lá. Amém, queridos. Graça e paz da parte do Senhor. Que bom vê-los, né? Ver tanta gente querida e amada nessa live. Nosso coração fica muito feliz. E a palavra do Senhor hoje se encontra em Marcos, capítulo 13, a partir do versículo 31. E diz assim: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Este é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. Vamos agora ouvir a palavra que será ministrada pelo pastor Pompeu. Amém. Amém, queridos. Prestou bem atenção na leitura? Esse texto, ele é um texto extraordinário e dia desse eu preguei nele faz algum tempo. E o curioso é que quanto mais você lê, mais abrangência e mais verdade ele revela a você. Deixa eu fazer uma pergunta a você, que eu sei que você vai responder positivamente. Você tem andado com Deus? Por que eu estou perguntando? Porque ainda que você escolha não andar com Deus, Deus anda com você. Você está vivo, está viva aí, porque a graça de Deus está sobre a sua vida, porque a mão poderosa do Criador está sobre a sua vida. Ainda que você tenha caído aqui nessa live meio que de paraquedas e esqueceu o celular ligado, está aí sem disposição para mudar de canal, vamos dizer assim. Está ouvindo meio que obrigado. Você não quer ouvir, mas está ouvindo, certo? Então o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, a graça de Deus ela é incondicional. Deus ama a humanidade, Deus ama o ser humano. E nós temos nesses últimos tempos, veja que, discutido muito por aqui, algumas coisas importantes e eu quero lembrar para vocês. Por exemplo, nós já falamos aquilo que diz aqui no texto, que é como aquele senhor que, ausentando-se da casa, deixou uma missão, deixou um trabalho, deixou os afazeres de cada um. E isso nos faz lembrar, irmãos, que nesses tempos que nós estamos vivendo, aliás, em todos os tempos que nós estamos vivos, nós somos convidados a nós temos o que fazer. Essa é a realidade, nós temos o que fazer. E quando eu digo isso, não é apenas no seu trabalho, você tem o que fazer na sua casa, você tem o que fazer no seu trabalho, você tem o que fazer no seu bairro, você tem o que fazer na sua vizinhança, você tem o que fazer para você, tá certo? Tem coisas, eu pergunto, tá cuidando da sua saúde? Está tomando cuidado com a sua saúde? Porque, olha, irmãos, se você não cuidar da sua saúde, você tem que ser o primeiro interessado na sua saúde. Porque se você não tomar cuidado com a sua saúde, você de repente pode se ver acometido de alguma enfermidade e por conta do seu descuido, pode ser que isso seja pior para você. Você pode colher
maus frutos pela escolha, na negligência de você com você mesmo. Então você repara, nós estamos o tempo todo cheios de responsabilidade. Em primeiro lugar com a gente, porque nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Então você precisa se amar, você precisa gostar de você, você precisa gostar do seu corpo, você precisa amar a sua vida, você precisa amar o que Deus está colocando aí ao seu redor. E depois disso, obviamente, porque de nada adianta você amar o que está lá sem amar a si próprio, porque você deixa de se cuidar e daqui a pouco aquilo que você cuida mal não conseguirá prestar ao outro o melhor serviço que você gostaria de prestar, porque faltou cuidado com você. É aquela pessoa que passa a vida inteira trabalhando de carro e só faz botar gasolina no carro. Na hora que o motor bate, esqueceu de trocar o óleo, vai precisar viajar, não pode mais, ou seja, e agora? Vai fazer o quê? Então, irmãos, nós precisamos aprender a assumir as nossas responsabilidades. Por que eu estou falando tudo isso? Tudo tem um porquê. Porque, irmãos, veja, temos conversado muito nesses últimos tempos, dizendo que esses momentos que a humanidade está vivendo têm trazido sobre nós grandes responsabilidades e grandes lições, certo? E enfim, depois eu passo a semana inteira pescando nas muitas vias que eu fico estudando, que eu fico lendo, que eu vou acompanhando, as coisas que vão acontecendo, e a gente percebe que tem muita gente que não aprendeu direito. E eu, como professor, eu sei dizer bem o que eu estou falando. Por quê? Porque eu tenho alunos que são extremamente aplicados, que você, quando exige um trabalho, ele vai e executa. Eu tenho alunos extremamente aplicados, que você exige algum trabalho e ele não executa, certo? E eu tenho alunos que não são tão aplicados, mas quando se pede o trabalho, ele vai lá e faz bem feito. O que está acontecendo? Digo, irmãos, isso depende de cada pessoa. E aí, onde é que a gente quer chegar com isso? A pergunta é, você tem tirado boas lições dos tempos que nós temos vivido? Por quê? Porque se você quiser, ainda dá tempo para mudar. Porque talvez, como muitos, a gente não esteja se dando conta, e quem sabe hoje seja a hora da gente acordar para alguns fatos importantes. A gente talvez a gente esteja deixando passar oportunidades preciosas que Deus nos dá, de tirarmos lições maravilhosas para a vida futura, para a vida de hoje, não só para amanhã, mas para agora. É aquela pessoa que abraça o presente, como uma criança que ganhou, o pequeno que ganhou. Hoje ninguém mais dá velocípede de presente, a gente já não vê mais ninguém ganhando velocípede por aí, é verdade. Mas quando eu era criança, um dos sonhos da meninada era um velocípede. Eu mesmo sonhava com que tivesse um cantinho para alguém botar os pés atrás e eu poder carregar alguém. Assim, já na cabeça do menino, né? Eu vou carregar alguém como meu pai leva alguém dentro do carro, né? Pois é, e a criança lá com o velocípedezinho, pois é. É como uma criança que sem precisar necessariamente aprender a se equilibrar numa bicicleta, num velocípede não precisava. Ganhou um velocípede de presente, sentou nele e já saiu andando. Ou seja, Deus muitas vezes manda pra gente, irmãos, bênçãos assim, como quem ganha uma máquina de fazer café em casa e você só precisa ligar ela, botar o cafezinho ali, vai desfrutar do seu café com a família. Ou seja, irmãos, bênçãos sem medida têm sido derramadas sobre a humanidade nesses dias, apesar do que eu tenho dito sempre, apesar da gente encontrar um sem número de pessoas que celebram muito mais a morte, parece que estão felizes em falar no número de mortos, como se tivesse uma verdadeira torcida de futebol em dia de final. Quanto mais gente morre, mais festa se faz, mas nós estamos aqui celebrando a vida, porque é essa vida que você pode abraçar agora, hoje, se você quiser. Por que eu falo se você quiser? Porque Deus deu a mim e a você o livre-arbítrio, certo? E nós precisamos aprender. Porque a gente não sabe, irmãos, como disse o texto, a gente não sabe quando é que o Senhor vai voltar. Se vai voltar agora de tarde, se vai voltar enquanto eu estou conversando aqui, se voltará amanhã. E muitas vezes as pessoas ficam agindo como se a gente tivesse o tempo da eternidade inteira, como se o Senhor Jesus fosse voltar para resgatar a sua igreja sempre depois, certo? Sempre depois de algo que você vai fazer, sempre depois de você. Meu irmão, minha irmã, não deixa o tempo passar.
Use o seu tempo, porque você só tem esse. E o tempo é esse, de viver. Um mundo de pessoas está partindo desse mundo, está deixando a presença, né, dos amigos, dos familiares aqui, seja por enfermidade, seja por idade, seja por que for, tá certo? Muitos deles pensando que iam ter talvez a eternidade inteira para resolver os problemas que ficaram pelo meio do caminho, certo? E a gente, por que não dizer que às vezes até a igreja perde um pouco esse referencial, por culpa dela própria. Por culpa nossa mesmo, muitas vezes a gente não se dá conta da preciosidade. Então, como é que a gente abre o coração para a gente aprender? Porque, olha, ainda dá tempo de você mudar, se você quiser, certo? E aí a pergunta vem, bom, o que é que Deus requer de nós? Como é que eu posso fazer para reconhecer ou para adotar uma postura mais positiva para os dias de hoje e para os dias... Eu digo para hoje porque é como quem ganhou um presente. Tira da caixa e já vai usando, tá pronto. E tem presente que a gente ganha para usar amanhã, certo? Mas você ganhou, tá ali debaixo da sua autoridade, do seu cuidado, louvado seja Deus por isso, entende? Então, você está cuidando disso? Você já abriu o seu coração o suficiente para permitir que essa realidade boa, perfeita e agradável da parte do Senhor venha sobre a sua vida? Porque, olha, só você pode reconhecer isso, entenda. Não adianta ninguém dizer a você, às vezes alguém fala a você e você se chateia, se aborrece, achando que alguém está lhe julgando precipitadamente, mas você sabe aonde você precisa mudar. Você sabe onde você precisa e pode ser aperfeiçoado, aperfeiçoada. Agora, é um reconhecimento que só você pode fazer, é uma coisa interna. Então, como é que eu faço, pastor? Tá bom, eu estou entendendo, eu reconheço que tem coisas na minha vida que eu, de fato, poderia me tornar uma pessoa melhor. E quando eu falo isso, escuta aqui, não estou falando só para você se tornar uma pessoa melhor, para os outros não, é para você. Essas bênçãos todas, essa colheita toda, que é fruto da transformação de Deus na sua vida, vem sobre você. Esse bom fruto é você quem dá, o mundo desfruta dele, mas veja bem, você consegue imaginar uma árvore que nasceu para dar frutos que não frutifica? Irmãos, eu já ouvi essa frase em algum lugar que diz assim, um cristão que não dá frutos, não é um cristão que falhou, mas é um falso cristão. Por quê? Porque todos nós fomos chamados para dar fruto. E o fruto, sabe, o fruto é algo da graça de Deus. Só dá o fruto aquele que está ali cumprindo bem o seu papel. Então, eu não conheço sua vida, mas Deus conhece, certo? E Ele conhece tanto a sua vida que aquilo que eu falei no começo, lá quando a gente começou essa reflexão, dizendo como se o Senhor estivesse envolvendo você num manto de uma névoa densa, onde somente os olhos dele estão olhando para você, para que você se sinta absolutamente sem nenhum constrangimento, meu irmão. Ninguém está olhando para você, ninguém está olhando para a sua vida, até porque se alguém está perdendo tempo olhando para a vida do outro, é porque ainda está faltando muita coisa para olhar para dentro, está deixando de receber os presentes que Deus quer dar. Entendeu? Então, como é que a gente faz? Eu tenho aqui apenas 2 passinhos essenciais para a gente perceber que ainda dá tempo para a gente, feito eu e você, mas só se a gente quiser. E vamos lá? Primeiro passo, peça a Deus para mudar você por dentro, certo? Peça a Deus para mudar você por dentro. Por que eu digo peça a Deus? Porque, irmãos, vamos ser sinceros, tem coisa que a gente quer mudar, mas a gente é muito ruinzinho. Tem coisa que a gente quer mudar, mas nós somos muito orgulhosos, nós somos teimosos, muitas vezes nos sentimos fracos, nos sentimos incapazes, incompetentes para mudar, tá certo? É como quem diz assim, Senhor, olha, eu tô aqui, eu adoro bolo de chocolate, eu tô com um bolo de chocolate aqui na minha frente, com a colher na mão, meti a colher no bolo, comi uma fatia e diz assim, Senhor, vem cá e me faz parar de comer esse bolo, quando a sua mão está lá o tempo todo, come, de que adianta, irmãos? Será? Aí eu pergunto, quem está agindo assim quer mudar? Quem passa a vida inteira tratando as pessoas debaixo dos pés, como eu falo, com arrogância, com grosseria, com maldade,
Quem passa a vida inteira tratando as pessoas naquele azedume da caminhada, eu pergunto, está preocupado, né? Está maltratando as pessoas, espera que isso vá surgir algum fruto bom lá na frente? Você acha que as pessoas vão ser gratas a você porque você trata elas mal? Olha, muito obrigado pelas muitas vezes, pela infinidade de gritos que você deu em mim, das vezes que você me maltratou, que você me humilhou. Você acha que tem alguma gratidão por isso? Porque eu até posso agradecer a alguém porque gritou comigo na hora que eu precisava levar um grito. Eu posso até agradecer a um amigo que teve a coragem de me pegar pelo colarinho e me encher de bolacha na hora que eu precisei que alguém fizesse isso. Porque a Bíblia nos ensina que leais são as feridas feitas pelo amigo. Mas amigo que é amigo não passa a vida inteira tratando o outro na base da lapada não, irmãos. Gente que se ama, ainda que aqui e acolá tenha seus sarrabus, das suas pegadas e améns, por isso também, nem sempre estão corretas, mas muitas vezes agem naquele impulso, buscando fazer aquilo que é correto, ainda que a gente erre. Mas eu estou falando, não é desses aí. Não estou falando daqueles que estão por um ou por vários caminhos buscando nos ensinar aquilo que é bom, mas eu estou buscando falar com aqueles que magoam, que machucam por muitas vias. Roubam daquele que tem direito e não dá o direito, dos que têm seus empregados na sua empresa, na sua casa, e não lhes paga o salário devido, não declara. Eu estou falando com aqueles que ao declarar o seu imposto de renda estão buscando nota para fazer uma sonegação. Não importa, meu irmão, R$1 ou R$1.000, não importa, 1 milhão não importa. Está errado. E aí você diz assim, Senhor, eu não quero mais fazer isso, eu quero a tua bênção, porque faço o que é correto. Agora, para que isso aconteça, irmãos, você precisa pedir a Deus, reconhecendo que você tem essa inclinação, suas fraquezas. Você precisa dizer, Senhor, muda alguma coisa aqui por dentro, porque olha, Deus conhece os caminhos do coração da gente. Eu já falei isso muitas vezes e tenho repetido aqui. Para você desfrutar dos muitos presentes que Deus quer dar a você no meio dessa pandemia, no decurso dessa pandemia, e eu espero no Senhor, e eu sei que isso tudo vai passar, já está começando a passar em nome de Jesus, já estou aqui profetizando o fim dessa pandemia para esses dias, em nome de Jesus, amém. Para que todo ardil, para que tudo aquilo que se armou, para que todos aqueles que estão tentando armar suas arapucas, certo, por aí, esses aí sejam descobertos, sejam vistos a olhos claros e pelo povo, amém, para que as pessoas percebam os que falam a verdade, os que não falam a verdade, mas para que a gente, sobretudo, passe a desfrutar dos tempos da normalidade, onde a gente possa se reunir, se abraçar, onde a gente possa celebrar um sem número de aniversários que a gente hoje só celebra pelo celular, ligando e olha, não dá, mas vamos partir esse bolo para depois, bora, eu tô louco para ver isso tudo acabar, tô, mas as coisas têm que começar, aqui dentro da gente. É Deus mexendo no coração da gente, é Deus mexendo na alma da gente, certo? Isso tudo tem que ser o reflexo de uma vontade nossa, irmãos, porque se não houver vontade, como disse Paulo lá, né, quando escreveu a carta pedindo ajuda aos irmãos, né, se houve prontidão de vontade, que agora haja de fato a realização daquela vontade, certo? Agora essa mudança no coração, ela tem que ser reflexo de um coração sensível às coisas de Deus, da fé que nos permite acreditarmos, mais do que isso, nos permite crer, irmãos. Crer é mais do que acreditar, porque o diabo também acredita em Deus, viu? O diabo também acredita em Jesus, ele esteve com Jesus face a face, meu velho, viu? Mas ele não crê, certo? Porque não quer. Paciência, já está condenado. Não vamos falar dele aqui não, certo? Eu estou falando daquela fé que permite a gente crer, certo? É aquela fé que faz você mergulhar, feito uma esponja seca mergulhando na água. Você fica encharcado dessa consciência, primeiro da consciência das suas limitações. Senhor, eu entendo que eu sou uma pessoa que me precipito nas palavras. Senhor, eu entendo que eu sou uma pessoa que erro nisso e naquilo. Eu sei, Senhor, eu conheço, eu sei da minha realidade. Olha, meu velho, é você no Santo dos Santos, a névoa te cobrindo e só os olhos do Senhor sobre você. Será que numa situação dessa você seria capaz de reconhecer a sua realidade? Porque olha, se você é incapaz de fazer isso, está ruim para você. A boa notícia é que Deus não desiste.
Ele não desiste. Ele podia dizer assim, já que você não quer, eu vou assoprar a névoa, pronto, agora está todo mundo te vendo. E olha que de repente você escolhe fazer assim. E ele vai respeitar a sua escolha. Mas a esperança, que não muda nunca e que está sempre presente, vai insistir em cobrir você com essa névoa, para que os olhos do Senhor sobre a sua vida, em algum momento, você se dê conta de que você não precisa de nada mais, nada menos do que a santa presença de Deus com você. E aí você possa de verdade entender, né, criar essa consciência desse perdão que Deus quer derramar sobre a sua vida. Daquilo que a palavra diz, que se confessarmos ao Senhor os nossos pecados, Ele é literalmente fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, verso 9. Está lá, palavra de Deus para você. É essa consciência de que você sabe que não, certo? Não importa a circunstância, esse amor te segue. Não importa a circunstância, esse amor te quer. Não importa a circunstância que você esteja vivendo, Ele te deseja, Ele quer mudar, quer transformar a sua vida. Agora, você está consciente disso? Porque essa consciência, ela é preciso chegar até você. É esse convite a um novo nascimento que o Espírito Santo de Deus sempre fez e está fazendo para cada um de nós o tempo todo, certo? Isso tudo vai acabar refletindo, irmãos, nesse algo que acontece por dentro de nós, certo? Que a gente olha para as circunstâncias e quando você, por exemplo, se você é daquela pessoa orgulhosa, você vai se perceber uma pessoa mais humilde. Se você é uma pessoa estourada, você vai perceber-se uma pessoa mais paciente. Se antes você não contava até 1, quanto mais até 10, agora já está contando até 2, olha, já está melhor. Deixou de magoar aquele ou aquela por uma palavra mais ácida, que você em outros tempos diria. Hoje você guardou um pouco mais e percebeu que a falta daquela palavra talvez tenha edificado muito mais do que o que você pudesse dizer naquele momento. Você está entendendo, querido, querida? Está entendendo? Vai despertar em você algo, irmãos, interior, de você se aproximar desse Deus que você está percebendo que está mexendo com você. Desse desejo que você vai, à medida da caminhada, você vai dizendo assim, Senhor, eu estou entendendo, eu estou percebendo quanto isso é rico em mim. E quanto mais isso acontece, você não precisa nem de explicação, digo, Senhor, eu estou percebendo. E quanto mais você recebe dessa graça de Deus, mais você a quer. E quanto mais você a quer, mais você busca, porque, irmãos, quando Deus fala com a gente, tudo que a gente quer é buscar beber mais dessa fonte, amém? E aí a gente vai lembrar, né, aquele conselho que a palavra de Deus nos diz lá em 2 Timóteo 2,15, quando Paulo escreve a Timóteo, dizendo, Timóteo, se liga, presta atenção, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Meu irmão, esse é o convite que Deus tem para mim e para você. Tudo isso vai refletir, irmãos, aqui dentro, numa vontade incontida de você olhar ao seu redor e você vai ver uma multidão de gente que perdeu seu emprego, que fechou a sua empresa, gente que está dormindo nas ruas, gente que está sofrendo, famílias perderam coisas, muitas delas perderam tudo. Eu assisti nesses dias um documentário aqui na TV mostrando um rapaz empresário, tinha o seu pequeno negócio, um pequeno empresário, perdeu tudo, está no meio da rua com uma carrocinha catando papelão, irmãos. Esse homem ainda tem esperança. Ele disse, eu aprendi, olha que coisa linda, eu me emocionei quando eu vi, porque ele disse assim, eu aprendi muita coisa, aprendi a fazer conta, eu aprendi a fazer negócio, eu aprendi a respeitar o meu cliente, eu aprendi a não ser ganancioso, eu aprendi muitas coisas, só não aprendi a roubar, a matar e a enganar. E é por isso que eu estou aqui na rua, arrastando uma carroça, catando papelão, porque eu me recuso a fazer aquilo que eu não aprendi e nem quero aprender a fazer. Então, irmão, sabe o que acontece? Aí a gente olha ao redor da gente e a gente percebe que a gente pode olhar com um olhar de misericórdia. A gente olha para uma realidade daquele prédio que desabou essa semana numa cidade brasileira e a gente olha para aquele pequeno empresário que tinha uma pequena pizzaria ali e a agente de segurança estava lá dizendo, olha, se alguém tiver em casa um pequeno forno para ajudar o irmãozinho que perdeu a pizzaria dele no escombro, porque não tem seguro, irmãos.
Falar em seguro de uma empresa pequenininha dessa, ele não sabe mais o que fazer. Era o ganha-pão dele e da família. Se alguém tiver em casa um fogão que não esteja usando, se alguém tiver em casa uma geladeirinha que não esteja usando, mande para cá, porque as famílias aqui perderam tudo que tinham. Pois é, irmãos, aí a gente que faz. A gente percebe que Deus está mudando a gente por dentro. E a gente olha ao nosso redor e percebe que, olha, aquilo que eu tenho ali que está sem uso nenhum, eu vou ajudar quem precisa. Porque a Bíblia nos convida e nos lembra, certo? Lá em Tiago 2,6 diz assim: a fé sem obras é uma fé morta. E nós não fomos chamados, irmãos, a viver uma fé morta. Por isso, se você quiser, dá tempo. Dá tempo para você aprender a andar com esse Deus maravilhoso na rua. Dá tempo para você aprender a andar com esse Deus maravilhoso na sua casa. Dá tempo para você aprender a esse Deus, entender que esse Deus maravilhoso cuida do seu sono, quando você se acorda, a hora que você está dormindo, todas as horas da sua vida. E que você não precisa, não tem vontade nenhuma de abandonar essa santa presença. Amém? Entendeu? Compreendeu? Compreendeu o porquê de Deus estar colocando sobre a tua vida essa névoa, onde somente os olhos do Senhor estão sobre você? Está percebendo isso? E aí a gente vai para o segundo e último passo. Que passo é esse, pastor? Aí eu pergunto a você, adianta ficar com um bolo de chocolate na sua frente, você com um problema de açúcar no sangue, com uma colher poderosa, comendo, pedindo a Deus, e você está com aquela vontade de parar, mas não para? Aí eu pergunto, adianta ficar só na vontade? Irmãos, se essa vontade que produz no nosso coração o desejo de ir, o desejo de amar mais, o desejo de mudar, o desejo de ser mais misericordioso, misericordiosa, se esse mexer de Deus no seu coração, tudo isso tá catucando, está revolvendo a sua vontade, então vamos lá, meu irmão, vamos lá, minha irmã, peça a Deus para encorajar você a botar tudo isso na prática, amém? É isso aí. Primeiro, Senhor, muda aqui por dentro, mexe aqui por dentro. E aí, esse Deus maravilhoso, ele vai fazer o quê? Ele vai sensibilizar você. Irmãos, o mundo está cheio de gente que está consciente. Às vezes as pessoas falam assim, isso eu aprendi com um mecânico de uma oficina mecânica. O rapaz fazia um curso, acho que eu não lembro agora o curso, mas conversando com ele, mandei consertar um carro nosso lá numa oficina, ali pertinho da cidade de Olinda, e ali sentado com ele eu gosto, moçada, olha, onde eu ando eu sento e converso com todo mundo, é assim, porque tem grandes lições que Deus nos ensina, e nem sempre são dos professores, dos sábios que o mundo coloca ali na nossa frente, é verdade, dos homens e mulheres estudadas, amém? Mas muitas vezes grandes lições nós aprendemos com as pessoas simples da vida. E ali, aquele mecânico disse assim, professor, as pessoas precisam ser sensibilizadas. E aí eu entendi, eu fui estudar, certo? Porque o mundo inteiro sabe que a gente não deve jogar lixo na rua. Mas quantos são sensibilizados para não jogar? Quem são os sensibilizados? São aqueles que quando comem um bombom, uma balinha, um chicletinho, ele se nega a jogar aquele papel bem pequenininho na rua, ele bota no bolso e joga no lixo em casa. Então, a gente vai pedindo a Deus para Ele mais do que nos conscientizar, porque essa palavra nos traz a consciência, mas a gente precisa estar sensibilizado para botar essa palavra em prática. Então, peça a Deus para Ele sensibilizar você, para fazer você olhar ao seu redor e reconhecer o mundo de falhas que você tem, porque isso eu estou fazendo todo o tempo também na minha vida, e a gente dizer assim, puxa vida, Senhor, eu preciso melhorar nisso, e aí, Senhor, me sensibiliza para que eu possa botar isso em prática, certo? E aí você vai perceber que se você colocar as coisas em prática, se isso tudo começar virando verdade em você, a sua vida vai mudar. A gente vai mostrar para o mundo que a gente é do Senhor, a gente vai mostrar para o mundo que nós somos, como diz a palavra, forasteiros aqui, não pertencemos mais a este mundo, irmãos, mas olha, escuta aqui, não pertencemos mais a este mundo, mas estamos nele e fomos chamados a pregar e viver o Evangelho, como disse uma vez um senhor que eu esqueci o nome, numa situação que nós vivemos lá na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul. Ele disse assim, alguém já dizia assim,
Isso ele dizendo para nós, pois é, pastor, viva o evangelho e, se necessário, pregue. Esse é o convite. Você tem que viver o evangelho. E, se preciso, pregue. Por quê? Porque talvez o que você vive do evangelho já seja mais do que suficiente para falar do Cristo que você serve. Não pertencemos mais a este mundo, mas estamos nele. E se estamos nele, os desafios desse mundo permanecerão sobre a nossa vida. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, lá no capítulo 6, ele disse: irmãos, longe de mim esteja em me gloriar, a não ser que seja na cruz de Cristo, nosso Senhor, pela qual estou crucificado, né? Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Está entendendo? É isso que o mundo quer ver. O quanto essa vontade permitiu ou fez com que você aceitasse ir para a cruz com o Senhor Jesus de Nazaré. Para que você aceitasse carregar a sua cruz e segui-lo de verdade. Essa expressão do apóstolo Paulo, ela reflete uma das maiores riquezas da vida cristã. Escolha. É por isso que eu digo no título dessa mensagem: se você quiser, ainda dá tempo para mudar. Dá tempo para mudar. Eu li num desses livros que eu leio por aqui uma historinha interessante. Se alguém perguntasse a você, talvez você já tenha ouvido essa história por aqui em algum outro momento, mas às vezes eu repito um pouco, mas vamos lá, sem problema. Se alguém perguntasse a você onde estão as maiores riquezas do mundo hoje, talvez você dissesse por aí: pastor, nos tempos de pandemia as maiores riquezas estão nas empresas de pesquisa de vacinas, estão ganhando bilhões e bilhões e bilhões. Eu digo, talvez seja. As maiores riquezas estão nos bancos centrais do mundo, de tal lugar, e aquela nação, essa nação ou aquela. As maiores riquezas estão ali e acolá, enfim. Você pode acertar muitos lugares onde existem grandes concentrações de riqueza. Mas alguém diria assim: talvez as maiores riquezas do mundo estejam nos cemitérios. O que é isso, pastor? No cemitério só tem cadáver enterrado. Não, mas não é dessa riqueza que eu estou falando. Eu estou falando daqueles planos que ficaram sepultados ali e que nunca foram colocados em prática. Daquelas pessoas que foram sepultadas ali e recusaram receber tesouros imensuráveis, cujo valor não tinha preço. O perdão que não foi liberado. A graça de Deus que deixou de ser recebida por um coração orgulhoso. A teimosia que permaneceu em ser sepultada até o final da vida, que se negou de todas as maneiras a pedir perdão e a perdoar. Aos diálogos que jamais foram travados quando havia tempo, irmãos. Quantos irmãos você planejou, quantas pessoas você planejou nessa pandemia? Talvez estivesse aí nos seus planos convidar esse ou aquela para um jantar na sua casa, e quando você abrir os olhos, a pessoa que você pretendia convidar não está mais entre nós. Não dá mais tempo, irmãos. O tempo é esse. Antes que a pandemia acontecesse, louvado seja Deus, eu comecei aprendendo isso. Muitas pessoas que eu amo, que eu amava, pretendia chamar na minha casa para a gente repartir o pão, subitamente foram subtraídas da gente. Não pela pandemia, eu estou falando antes. E aí chegou um momento que eu disse para mim mesmo, eu digo, eu vou parar com isso. Eu vou parar, eu digo aos meus amigos aqui, eu digo, olha, eu vou te convidar para vir aqui na minha casa para comer um ovo com bolachinha. Minha mulher brinca comigo e diz assim: rapaz, isso é coisa que se faça, chamar uma pessoa para vir para sua casa jantar um ovo com bolachinha. Eu digo, porque olha, se eu for esperar o dia que eu vou comprar aquela comida especial, que eu vou ter tempo para preparar aquela comida especial, quando eu me der conta talvez não haja tempo. E olha, quando se celebra o amor, a amizade, o carinho, não importa, pode não ter nada à mesa, mas o pão estará lá. Com quantos você não espera hoje repartir o pão que Deus tem feito derramar sobre a sua casa todos os dias? Hein? E aí eu pergunto, vai ficar guardando isso? Vai ficar deixando o pão ficar seco e duro? Vai deixar ele mofar? Meu irmão, você está dentro de casa. Louve a Deus pela sua família, louve a Deus pela sua esposa, seu marido, seus filhos, o seu povo, pelas pessoas que trabalham com você na sua empresa. Louve a Deus pela vida. Se você é capaz de fazer isso, você está já vivendo isso.
E o convite para nós hoje, irmãos, e aqui eu quero começar encerrando essa palavra, dizendo a você o seguinte: ainda dá tempo. Ainda dá tempo, se você quiser. Se você quiser. Lá no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus nos ensina, ele dizendo assim: toda árvore que não dá bom fruto, essa é cortada e lançada no fogo, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Você conhece bem os frutos que você está dando. Quando eu falo disso, eu lembro lá na antiga casa da igreja, onde nós saímos de lá recentemente, porque o aluguel estava muito caro. Seguimos até onde foi possível, e antes que a gente começasse a não conseguir mais pagar o valor do aluguel, a gente resolveu deixar. E ainda hoje, no lugar onde nós estamos, não celebramos um culto sequer e estamos pagando o aluguel. Menor é verdade, eu quero louvar o Deus vivo pelas pessoas que têm nos ajudado a arcar com essas despesas. Sabe quem são esses? São os cristãos fiéis. São aqueles que trazem o seu melhor ao altar, gente como você. Eu quero louvar a Deus por isso. Fomos convidados, irmãos, a darmos bons frutos. Lá naquela casa da igreja tinha uma mangueira que todo ano nós passamos 12 anos ali. Lá no começo essa mangueira dava mangas, umas mangas bonitas, mas as mangas eram azedas. A turma brincava, dizia assim: pastor, suco de limão é mais fácil de adoçar do que essa manga. Ninguém leva, as mangas ficavam lá e a gente jogava fora sacos enormes com fruto, porque ninguém aguentava comer aquela manga. Um dia nós fomos fazer uma arrumação ali e resolvemos orar por aquele lugar. E nós reconsagramos aquele lugar, se porventura já o tivesse sido, porque olha, irmãos, a Bíblia nos ensina que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, então tudo é do Senhor, não tem nada de outro não. E ali nós oramos por aquela área todinha, né, por aquela casa, por aquelas fruteiras. Ali tinha um pé de saputi que todo mundo dava saputi, que não ficava podre. Ô, saputi gostoso. Nossa congregação comeu isso muitas vezes, Mas a manga, irmãos, que era azeda, depois dessa oração, escuta aqui, primeira safra depois desse momento de oração que nós fizemos ali, um grupo de pessoas, levantamos as mãos e consagramos aquele lugar, irmãos. Na safra seguinte, a manga era um mel. Alguém perguntou: pastor, o que foi que o senhor fez aqui? Eu digo: eu só orei. Olha, meu irmão, minha irmã, escuta aqui. Se você quiser, Deus tira esse azedume. O que é que representa esse azedume na sua vida? O que é que está azedando o seu caldo? Hein? Eu não sei. Mas se existe, eu quero lhe garantir que Deus sabe. É por isso que Ele lhe envolve nessa névoa gostosa, fresquinha, refrescante, poderosa, e deixa só você debaixo do olhar dele. Irmãos, as tentações do mundo estão aí, continuarão aí, certo? Mas lembre-se, não se esqueça que a misericórdia de Deus também está aí. Viu? Um servo de Deus, uma serva de Deus que aprende com a caminhada, olha para todas as circunstâncias, ainda que o mundo esteja a nos convidar a dar um passo ruim, o servo de Deus olha para tudo isso de forma positiva. Eu lembro de uma frase do reformador Martinho Lutero, quando ele disse assim: as minhas tentações têm sido as minhas mestras de teologia. Um cristão que foi tentado vale mais do que 1000 cristãos que não o foram. E assim a gente vai respondendo à humanidade, que a gente aprendeu, entendeu? Agora é com você, querido, querida. A gente vai mostrando a Deus, né? A gente vai buscando a Deus e mostrando ao mundo de uma forma natural o que Ele tem feito na vida da gente. Quer que eu te ajude? Vou te ajudar. A palavra de Deus diz assim: pastor, me ajuda aí a me lembrar um pouco dessas coisas.
Você vai lá em Gálatas capítulo 5, leia o capítulo todinho, você vai gostar, mas eu vou te passar só um trechinho, que está lá do verso 18 mais ou menos, diz assim, ó. Em Gálatas 5,16, o convite está assim: andai em espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Ou seja, você vai estar mais sujeito à vontade de Deus do que às vontades do seu próprio coração. Cuidado que a Bíblia diz que ele é enganoso, então a gente tem que sujeitar o nosso coração à vontade de Deus. Por isso que ele nos convida: filho meu, filha minha, dá-me o teu coração. Eita, coisa linda. Aí você vai para o verso 18 de Gálatas, capítulo 5, diz assim, ó. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, enganações, iras, brigas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, glutonarias. E se eu deixei aqui de citar o teu problema, escuta aqui, diz assim aqui no texto: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais os declaro, como antes já vos disse, que aqueles que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Dá para perceber o quanto está na tua vontade? O desejo de Deus é resgatar. A graça de Deus é alcançar. Agora, eu pergunto, você quer? Porque se você quiser, ainda dá tempo para mudar. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer. Te agradecer porque ainda há tempo para que em nós haja aquilo que diz a tua palavra, para que em nós exista uma dose cavalar de paciência, de bondade, de benignidade. Que haja em nós, Senhor, uma medida imensurável dessa fé que é capaz de transportar os mundos de um lado para outro. Obrigado porque ainda há tempo para que haja em nós essa moderação benfazeja que nos faça agir com os outros, com o próximo, com um coração mais humilde, compassivo. E aí, de fato, possuidores de um domínio próprio que só o Teu Espírito Santo nos dá, haja em nós essa paz e essa alegria na Tua presença. E esse amor por Jesus, pela Tua obra, pela Tua palavra, esse amor seja incondicional, como o Teu amor por nós. Faz assim para que a gente aprenda a caminhar contigo, por onde quer que a gente vá. No nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vida, na nossa vizinhança. Nos ajuda, Senhor. Precisamos da Tua ajuda. Começa por aqui, começa por mim, começa aqui dentro do meu coração, da minha alma, da minha essência, para que o meu praticar seja um praticar essencialmente escravizado pela Tua vontade, porque nós sabemos que essa vontade é boa, perfeita e agradável. Por tudo isso, só uma expressão: muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém.